Olá, caros alunos do nosso curso de Bacharel em Teologia, do nosso Centro Universitário Unicesumar. Bem-vindos para a nossa disciplina de pregação e práticas ministeriais. Nós vamos hoje trabalhar a quarta unidade do nosso material didático. Nós vamos trabalhar sobre a questão da homilética. Os nossos objetivos na nossa aula hoje são o de trazer uma definição para esta palavra homilética, este termo técnico associado à questão da elaboração de sermões e também da pregação da palavra de Deus, algo muito importante, um trabalho central de extrema relevância que todo ministro, todo líder cristão precisa saber dominar para poder fazer o seu trabalho no reino de Deus de maneira efetiva. Nós vamos começar tentando encontrar uma definição deste termo homilética. Vamos abordar as principais qualificações e também exigências dentro do campo da homilética para o exercício do ministério pastoral. Vamos fazer um exercício, na verdade vamos ver alguns pressupostos relacionados à arte da pregação. Como é que a gente sai de um texto bíblico e como é que a gente transforma esse texto bíblico numa mensagem, num sermão estruturado, de maneira que as verdades espirituais constantes neste texto possam ser claramente compreendidas pelos ouvintes, e não apenas compreendidas, mas também praticadas, vivenciadas por eles. Também nós temos como objetivo nesta unidade analisar o preparo e as exigências, tanto do ponto de vista da pregação, da elaboração do sermão, como também do ponto de vista do preparo do pregador. São dois os preparos que nós poderíamos pensar no campo da homilética, da arte da pregação. Um é o preparo da mensagem, o outro é o preparo do pregador. E, obviamente, esses dois preparos, eles estão intrinsecamente relacionados. Vamos terminar a nossa unidade descrevendo a importância da pregação, dela ser bem fundamentada na Bíblia e também bem aplicada à realidade das pessoas que são os nossos ouvintes. O John MacArthur Jr., num texto de 1998, publicado em português, Redescobrindo o Ministério Pastoral, é o material que está no seu livro didático, ele afirma que a força e o poder espiritual da igreja local dependem da verdadeira pregação bíblica. Também que a pregação, ela não é um mero exercício de oratória, embora algumas características inerentes ao campo da oratória estejam presentes na pregação, mas a pregação, ela não é oratória, ela é algo diferente da oratória. O MacArthur vai dizer que ela é um elemento essencial do crescimento, muito mais do que uma oratória, é um elemento essencial do crescimento espiritual do corpo de Cristo. Pregar a palavra, é verdade, é um grande privilégio, uma maravilhosa responsabilidade que deve ser vista, com grande privilégio, com grande responsabilidade, e deve exigir então de todo líder cristão, de todo ministro, de todo pastor, de toda pastora, um verdadeiro esmero para que a palavra seja pregada de maneira efetiva, que o conhecimento bíblico ele seja aplicado à vida das pessoas. Nós vamos começar então com definição deste campo da teologia, da questão da pregação, chamado homilética. Nós podemos dizer que a homilética, ela é ao mesmo tempo uma ciência e uma arte. Por que uma ciência? Porque existem um conjunto de técnicas que tem a ver com a elaboração do sermão, da pregação, como é que a gente sai de um texto, como é que a gente chega num esboço de uma pregação que será pregada. Existem técnicas que são aplicadas, existem técnicas para fazer a comunicação desta pregação
a maneira como ela vai ser apresentada, as palavras que vão ser usadas, os gestos que serão feitos. Então, para tudo isso, na verdade, tem um campo de técnicas. Essas técnicas nós poderíamos pensar na questão de ciência, né? Porque são estudos, são técnicas que vão ajudar a gente a fazer essa comunicação da palavra. Mas, ao mesmo tempo, ela é também uma arte. Por quê? Porque ela depende das qualificações pessoais da pessoa que está empregando aquela técnica. Só a título de ilustração, é como se fosse, por exemplo, a pintura de um quadro. Então, existe uma técnica de como misturar a tinta, uma técnica de como passar o pincel ali na tela, mas ao mesmo tempo não é só técnica, não é só ciência, algo que pode ser descrito e ensinado. Existe também um lado de arte, que tem a ver com habilidades, com impressões pessoais, né, daquele que está empregando estas técnicas. O John Brodus, um texto do século XIX, mas publicado agora em 2009, né? Não me lembro a editora, mas tem aí no seu material. Ele diz assim que a homilética pode ser definida como a ciência da preparação e a entrega de um discurso baseado nas Escrituras. Então essa daqui é a nossa definição central na nossa unidade 4, onde nós estamos nos propondo a estudar os princípios, os pressupostos da homilética. A homilética, na nossa compreensão, ela é a ciência da preparação e também da entrega de um discurso baseado nas Escrituras, com o propósito da grande comissão, com os propósitos da igreja. A homilética, ela contribui para que os sermões sejam, em primeiro lugar, biblicamente corretos. Segundo, que os sermões enfatizem a verdade com uma aplicação pertinente. E em terceiro, que os sermões sejam apresentados de maneira clara e compreensível. Então, esse é o objetivo da homilética. Estudar a homilética, preparar o sermão dentro das regras da homilética, das técnicas homiléticas, vão ajudar o pregador a alcançar esses 3 objetivos básicos e também as suas implicações, né? Biblicamente correto, aplicações pertinentes para a prática em cima daquela pregação e também a apresentação de maneira clara e compreensível. A arte da homilética, ela não nasce, obviamente, dentro do contexto da teologia ou dentro do contexto até da igreja, seja a igreja primitiva, ou a igreja reformada, ou a igreja contemporânea. A arte da oratória, ela vem do mundo grego, dos gregos, né? Eles estão discutindo isso e eles estão se aperfeiçoando nessa questão da arte da oratória. Juntando esse lado, desse berço grego da oratória, quando vem para o mundo greco-romano, e aí esse mundo greco-romano se apropria de várias dos estudos dos gregos clássicos, e então nós vamos encontrar romanos, né, que estão exercendo também a arte da oratória. Então, o mundo greco-romano, onde nasce a igreja primitiva, é um mundo que preza, né, que tem algum tipo de valorização dessa questão da arte da oratória. Agora, no contexto da igreja primitiva, então soma-se essa cultura greco-romana, onde tem esse lado de valorização da arte da oratória, junta-se com a tradição profética do Antigo Testamento, onde o profeta proclama as Escrituras, a vontade de Deus, o assim diz o Senhor, juntando também com o ambiente do período do Segundo Templo, que é o período onde nós encontramos as sinagogas, onde os mestres, os rabinos, as pessoas estudiosas das Escrituras se reúnem aos sábados para poder expor as Escrituras para as pessoas que estavam ali na sinagoga. Então, nesse ambiente de tradição, vindo de sinagoga, vindo da tradição profética do Antigo Testamento, juntando também com a questão da arte da oratória, nós encontramos então o berço da igreja primitiva, tendo uma grande ênfase na questão da proclamação das Escrituras
na exposição das Escrituras, na oratória a respeito das Escrituras, a respeito da vontade de Deus. Nós vamos encontrar então no Novo Testamento os primeiros discípulos fundando igrejas, visitando cidades em cidades, evangelizando, e basicamente eles estão fazendo discursos de proclamação, de autoridade a respeito das Escrituras. Esse é o berço da nossa homilética no nosso mundo da teologia. O John Brodus, ele vai dizer que a retórica, de forma mais elaborada para a apresentação do Evangelho, chegou ao auge no período da patrística, com homens devotos como Basílio, Gregório, João Crisóstomo, o Ambrósio e também o Agostinho. Eles tornaram-se, essas pessoas tornaram-se em um grau nunca antes alcançado pelos gregos mais antigos. Foi um instrumento de força espiritual, igualmente entre pessoas cultas e não cultas, a arte da oratória, da exposição das Escrituras nesse período aí da patrística. Agora, uma outra definição importante quando a gente está falando sobre a questão da pregação das Escrituras, da pregação da palavra, é nós lembrarmos que o pregador não está separado da pregação, né? A pregação e o pregador estão diretamente vinculados. Pregar é proclamar a mensagem de Deus por meio de uma personalidade escolhida para atender às necessidades da humanidade. Essa definição identifica 3 elementos básicos para a pregação do ponto de vista cristão. Primeiro, é uma mensagem de Deus que está sendo pregada. Segundo, pregado através de uma personalidade humana, de um pregador. E terceiro, com vistas a atender às necessidades humanas, necessidades espirituais, emocionais, de relacionamento e etc. Então, o pregador, ele precisa estar intimamente envolvido com as pessoas a quem prega, tornando-se uma espécie de intermediário entre a palavra e o rebanho. Se pregar, se a proclamação das Escrituras, do ponto de vista da homilética cristã, é o atendimento de necessidades das pessoas, obviamente, então, o pastor, o pregador, ele precisa estar a par dessas necessidades, ele precisa estar junto com o rebanho, junto com as pessoas, conhecer as suas necessidades, as suas carências, suas dificuldades, suas lutas, suas esperanças, suas alegrias, suas dores, seus medos, e fazer uma ponte entre esta realidade e a palavra. Quais são as respostas que a palavra traz para essas questões, esses dilemas do rebanho? Então, o pregador é uma espécie de ponte entre aquilo que é a vontade de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus e as pessoas a quem ele ministra. O estudo da homilética diz respeito, portanto, ao preparo da pregação, mas também do pregador. Não se trata apenas de técnicas de exposição, técnicas de oratória, né? Mas também trata-se de algo que está acontecendo no momento em que a pregação está sendo proferida. Um segundo ponto do nosso material vai tratar sobre a questão da comunicação e da expressão dessa pregação. A ideia aqui são algumas técnicas, né, que vão ajudar para que as pessoas possam compreender com mais clareza aquilo que está sendo proferido. O ministério da pregação, ele não pode ser feito de improviso. Algumas pessoas imaginam que quando o pregador vai se levantar para falar das Escrituras para as pessoas, naquele exato momento, numa ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, algo vai ser dado na boca dele e ele vai falar. Então, não é assim. Não é um tipo de improviso. É verdade que quando o pregador se levanta, se coloca diante de um público, diante de um rebanho, para falar em nome de Deus, na autoridade de Deus, da parte de Deus, é verdade que tem algo de Deus que está acontecendo ali, algumas coisas que talvez ele não conseguiu pensar antes,
Algumas coisas talvez que ele não tinha se dado conta ainda vão acontecer no momento da pregação. Mas isso demanda de preparo de oração, preparo de estudo, preparo de trabalho com o texto, de estudo do texto, de uma série de estudos e preparos em relação à palavra que vai ser pregada e também em relação ao próprio pregador. Então, uma pregação na igreja, no contexto cristão, jamais ela pode acontecer de uma maneira improvisada. Ao levantar-se para pregar, o pregador deve estar cuidadosamente preparado, colocando-se diante das pessoas e partilhando a mensagem de Deus, que se tornou agora parte de sua vida. O pregador, ele não está falando de algo a partir do seu intelecto. O pregador está falando de algo que está dentro dele, que o consome. Ele e a pregação são um quando essa mensagem está sendo proferida. Algumas pessoas perguntam: quanto tempo demora para fazer uma mensagem, um esboço, uma pregação? Então, a resposta está: quantos anos de vida tem esse pregador? Ele tem 25, ele tem 45, ele tem 65. Se ele tem 65, então aquela pregação durou 65 anos, porque a pregação ela não está divorciada da vida. O que está sendo pregado tem a ver com a vida daquela pessoa, com sua bagagem, com suas experiências, né? Não é uma coisa divorciada da outra. O sermão que ele foi levado a pregar é transportado em sua mente, em seu coração, em sua própria vida. Isso significa comunicar a palavra de Deus. Na comunicação da mensagem, segundo Martin Lloyd-Jones, o pregador deve sugerir o senso de urgência, de que ele está ali entre Deus e os homens, falando entre o tempo e a eternidade. Ou então, ele não tem o direito de estar em um púlpito. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele faz essa afirmação, e é uma afirmação muito importante para a gente lembrar da responsabilidade. Não se trata apenas de expor as Escrituras, de explicar uma parte das Escrituras, de trazer uma palavra de consolo, de desafio, de evangelização para as pessoas. Aquele momento da pregação, ele é um momento que tem reflexo na eternidade do pregador, na eternidade das pessoas que ali estão. Ele precisa ter esse senso de eternidade e esse senso de urgência. Ali está uma oportunidade de algo de Deus acontecer na vida daquele auditório, das pessoas que ali estão. Por isso, pregar é muito diferente do que fazer uma preleção ou um discurso. Fazer um discurso, uma preleção, uma exposição de algo, de um ponto, de um conteúdo, é uma coisa. Pregar é outra. Pregar significa trazer aquilo que está no coração de Deus para as pessoas. Atendimento de necessidades espirituais. Há uma urgência nisso, porque talvez para algumas pessoas ouvintes ali, pode ser uma única oportunidade ou uma última oportunidade, algo que pode afetar a vida delas definitivamente. Aquele momento pode ser um divisor de águas na vida daquelas pessoas, ou pode afetar a eternidade delas, né? Então o pregador precisa estar ciente disso. Dentro dessa questão de técnicas de comunicação e expressão da pregação, nós temos aqui algumas dicas do John Brodus, no livro que está aí no teu material didático. Ele fala sobre a questão da voz. O pregador precisa saber trabalhar a voz nos seguintes sentidos. Primeiro, na questão da extensão. A extensão é a variação de tom que a voz alcança. Significa o quanto que essa voz consegue de extensão, né? Então, não se trata de volume, mas se trata do alcance que essa voz pode ter em seus graves e em seus agudos. Então, tem a ver com a modulação da voz. É importante que o pregador saiba
usar a voz para acelerar o movimento das palavras ou retardar o movimento das palavras, para aumentar o volume da voz ou diminuir o volume da voz, porque isso vai ajudar na questão da compreensão, mas também de prender a atenção dos seus ouvintes. Precisa saber trabalhar com a voz. Além da extensão e do volume, o autor também fala da capacidade de penetração. Capacidade de penetração é de que maneira que a voz chega até as pessoas que estão ouvindo. Uma coisa interessante para pensar é que você deve tentar falar com as pessoas pensando que a sua voz está atingindo as últimas pessoas lá das últimas fileiras. Se você está usando o microfone ou se você não está usando o microfone, é interessante você desenvolver essa percepção para que a sua voz alcance os últimos ouvintes em termos de posição de distância de você. Ainda algumas técnicas sobre essa questão da comunicação. O autor sugere que o pregador não comece falando num tom muito alto, porque isso pode se tornar cansativo. Também não deve deixar a voz cair nas últimas palavras de uma frase, porque isso pode comprometer com que a frase seja compreendida, com que as palavras sejam compreendidas. Nunca deixe de tomar fôlego antes que os pulmões fiquem inteiramente vazios. Então, em geral, mantenha-os constantemente bem cheios, para que você consiga ter fôlego para falar, para se expressar perante os seus ouvintes. Olhe frequentemente para os ouvintes mais distantes e perceba se eles o ouvem. O contato visual é algo muito importante que você deve prezar, né? Deve olhar para as pessoas e a maneira como você olha para elas também consegue fazer com que elas tenham a atenção delas atraídas, né, para aquilo que você está falando. Desenvolva variedade. Então, durante toda a sua preleção, a sua prédica, a sua pregação, você precisa conseguir variedade no uso da sua voz. Variedade em tom, força e também velocidade, como a gente falou agora há pouco. Ainda o autor dá algumas instruções técnicas em relação à expressão facial, né? Então, aquilo que você está falando, a maneira como você se expressa, a maneira como você gesticula, a expressão facial no seu rosto vai contribuir para que aquilo que você está falando possa ser compreendido, possa ser mais impactante, possa trazer efeito, significado. A postura deve ser ereta, deve ter cuidados com a gesticulação, como eu mencionei agora há pouco, e apesar dos cuidados com a postura do corpo e com os gestos, a naturalidade ainda é preferível em comparação à artificialidade. Essa é uma dica muito importante, embora você precise cuidar dos seus gestos para que os gestos não roubem a atenção daquilo que você está falando, certos manias, certos vícios que às vezes prejudicam as pessoas de conseguirem se concentrar, prestar atenção no que você está falando. Às vezes são palavras que você repete muito, às vezes são gestos que você repete muito, que podem atrapalhar a comunicação. Então tem uma série de questões técnicas que nós devemos aprender e crescer. Porém, essa última dica é igualmente muito importante. É melhor ter algumas deficiências de comunicação do que você parecer artificial, né? Não é algo natural. Então a comunicação ela deve acontecer de maneira natural, a expressão da sua voz, a expressão do seu rosto, me desculpe, a maneira como você fala, o tom, o volume, a maneira como você gesticula, tem que ser algo natural, que combina com você, com aquele momento ali. Isso vai ajudar para que as pessoas consigam acompanhar o seu raciocínio, entender o que está sendo comunicado. No terceiro ponto dessa nossa quarta unidade, nós vamos trabalhar sobre essa questão de sair do texto até chegar à exposição da pregação via um sermão. Qual é o grande desafio de todo pregador?
qual é o grande desafio que a homilética vai nos ajudar a vencer? É o desafio de compreender bem o texto bíblico dentro do seu próprio contexto, para daí então aplicar as verdades espirituais, os princípios espirituais que ali estão ao mundo de hoje. Então, a Bíblia é um texto muito antigo, dentro de uma cultura, dentro de um saber, dentro de uma história que é própria, e aí o nosso desafio, como pregadores, é de mergulhar naquele contexto, entender aquele texto dentro do seu próprio contexto, dentro da sua cultura, dentro daquele seu momento da história, identificar princípios espirituais que são eternos, que eram para aquela época, mas também valem para qualquer época, extrair esses princípios de lá e refletir como que esses princípios que lá estão inseridos naquele texto, naquela cultura, naquela época, como é que esses princípios eles podem ser vivenciados hoje pelos cristãos de hoje, no século XXI, no momento em que nós estamos vivendo na história, um momento culturalmente completamente diferente, sociedade completamente diferente, uma série de coisas completamente diferentes, mas princípios que são princípios de Deus que valem para todas as épocas. Este é o grande desafio da pregação. E aí nós temos algumas maneiras de encarar esse desafio e de cumprir com esse desafio. Cada um desses pontos nós temos desenvolvidos lá no nosso livro, no material didático, e eu vou aqui mencioná-los. Primeiro, nós precisamos tentar entender qual é o propósito do autor bíblico com aquele texto que está sendo trabalhado. Então, nós estamos trabalhando Romanos, e então nós precisamos tentar entender o que o autor bíblico, o elemento humano da carta aos romanos, a carta à igreja de Roma, o que é que se passava naquele momento, o que é que estava acontecendo, por que aquela carta estava sendo escrita, qual era o propósito dessa carta, o que não era o propósito desta carta. Isso vai nos ajudar a mergulhar naquele contexto para tentar entender o que é que está sendo dito ali e também o que é que não está sendo dito ali. Nós precisamos ter respeito aos contextos do texto, e como você vai ver, provavelmente já viu, lá no nosso material didático, são dois os contextos. Um é o contexto histórico. Então, o que se passava naquela época, naquele momento, dentro daquele texto que está sendo dito ali, né? Um texto, por exemplo, como 1 Coríntios capítulo 11, quando fala sobre a questão do uso do véu na igreja. Então, qual é o contexto histórico? O que tem de história por detrás desse texto que vai nos ajudar a compreender este texto, lançar luz para interpretarmos este texto dentro do seu contexto? Esse é o contexto histórico. E também o contexto literário. Contexto literário significa aquilo que vem antes do texto que nós estamos trabalhando e aquilo que vem depois do texto também. Nesse exemplo, lá no contexto histórico, nós vamos identificar que a carta de 1 Coríntios ela é escrita pelo apóstolo São Paulo, quando ele está trabalhando em Éfeso, em resposta a uma carta que ele recebeu da comunidade lá da cidade de Corinto, com algumas perguntas a respeito de liturgia, a respeito de como é que eles deveriam fazer no culto, como é que eles deveriam cultuar. Eles tinham dúvidas, né, com relação a questões alimentares, com relação a como orar, se com véu ou sem véu, com relação ao uso de dons e uma série de outras perguntas que eles estão fazendo. Então, 1 Coríntios é uma carta respondendo a essas perguntas. Quando entendemos esse contexto histórico, a carta começa a ganhar significados. Quando nós olhamos para o contexto literário, que vem antes da porção de texto que nós estamos trabalhando, o que vem depois, nós descobrimos que o apóstolo está falando sobre a organização do culto. Até o capítulo 14, quando ele está falando sobre o uso de dons de falar em outras línguas, por exemplo, ele está falando sobre a questão de ordem no culto, né? E lá
no capítulo 11 é sobre isso que ele está falando também. No capítulo 12, quando está falando sobre dons, também. No capítulo 13, quando ele para falar sobre o dom do amor, ele está falando também dentro desse contexto, né? Então é importante entender o contexto literário, porque o contexto literário vai lançar luz na compreensão do texto. Também nós precisamos respeitar os gêneros literários, são diversos os gêneros literários da Bíblia. Por exemplo, nós estamos trabalhando Salmos, vamos pregar em cima de um texto de Salmos, então precisamos entender que Salmos, ele está construído dentro de um gênero literário, né? Então, não se trata de uma instrução explícita, não é uma narrativa, não é um texto de instrução, não é um texto doutrinário, é um texto de expressão, de comunhão, de intimidade dos salmistas com Deus. Então, os princípios espirituais que ali estão, eles estão encapsulados, eles estão encobertos nesta roupagem de poesia, de oração, e nós precisamos então ter esta compreensão, porque há algumas menções que talvez precisam ser entendidas desta maneira e não de forma absolutamente literal. Então nós precisamos entender os gêneros literários. Vamos trabalhar com uma narrativa ou um texto como Romanos, por exemplo, onde está dando instruções claras para a igreja, né? Um texto que está falando sobre história, algo que aconteceu, né? Como por exemplo o livro de Reis ou Crônicas, né? Explicando fatos que ocorreram, Samuel, Josué, né? Ou se estamos trabalhando com um texto como Levítico, por exemplo, onde tem mandamentos, legislação ali. Então nós precisamos entender o gênero literário que nós estamos trabalhando, porque dependendo do gênero literário, nós precisamos ter uma perspectiva de abordagem do texto. Dependendo, nós temos que ter outra. E aqui eu digo para você, todo pregador precisa conhecer, saber, precisa ter lido, precisa ter internalizado, precisa ter estudado o livro Entendes o que lês. Faz parte da bibliografia, está no seu material de estudo. É muito importante que você compreenda as coisas que ali estão. Por quê? Porque talvez como pregadores você pode estar falando coisas em nome de Deus que na verdade nunca Deus disse. Você pode estar dizendo que Deus fez algumas promessas que na verdade nunca foram promessas feitas por Deus, mas você está entendendo como se fossem promessas, mas você está entendendo porque você não está, por exemplo, respeitando o gênero literário. Então isso realmente é muito importante. Respeito às figuras de linguagem, na nossa língua, nós poderíamos dizer que existem figuras de linguagem, hipérbole, que são exageros, né? Não é uma leitura literal, mas é um exagero, um eufemismo, não é uma leitura literal, é uma diminuição, né? Do efeito daquilo que está sendo dito, né? Fulano descansou, né? Então está dizendo que ele morreu, mas trata-se de um eufemismo. Então você não pode tratar de maneira literal, ele descansou. Não é que ele descansou, ele morreu. Então você tem que ter essa percepção desta figura de linguagem. Trata-se de um eufemismo, trata-se de uma metáfora, trata-se de uma hipérbole, como eu falei. Então há várias figuras de linguagem, a maneira como o texto está construído, a maneira como a comunicação está sendo feita, você precisa ter essa percepção para que você não tenha uma compreensão equivocada. Você pode pensar que o texto está dizendo uma coisa e na verdade ele está dizendo outra. Trata-se tão somente de uma figura de linguagem como ironia, por exemplo. A ironia está sendo dito algo, mas o entendimento daquilo que está sendo dito é exatamente o oposto, porque é uma ironia. Se você não percebe a figura de linguagem na construção daquele texto, você pode compreender errado, interpretar errado e, por consequência, fazer uma pregação em cima da Bíblia completamente equivocado também. Também, lá no material, nós estamos tratando sobre a questão da busca do sentido elementar do texto, que tem a ver com a teoria de padrão de significado. Precisamos encontrar qual é o padrão de significado. Então, existem algumas questões
que a Bíblia não traz respostas explícitas, né? Porque há certas questões que simplesmente não faziam parte da cultura bíblica, não era um problema que podia ser tratado pelas Escrituras naquele momento, né? Então, por exemplo, não havia crack ou droga sintética, mas será que existe uma base bíblica forte o suficiente para dizer que alguém não deve consumir uma droga sintética, né? Então, certamente há, mas não de maneira explícita, porque você não vai encontrar isso, porque isso não é uma coisa dos tempos bíblicos. Então, qual é o papel do intérprete e, por consequência, o papel do pregador? É encontrar o padrão de significado das questões bíblicas, né? Então, o que está sendo dito ali, ele tem um padrão de significado que está além daquilo que está sendo dito. Não é uma questão de forçar o texto, mas é uma questão de identificar um padrão de significado. Então, isso está lá no material, espero que ajude. E se você quiser entender bem sobre esse assunto, você precisa ler o livro Guia Básico de Interpretação da Bíblia, de Robert Stein, da CPAD, né? Me parece que publicado em 99. Então, cada um desses pontos, eles vão nos ajudar a trabalhar adequadamente com o texto para chegarmos à exposição deste texto. No ponto 4 aí do nossa unidade, nós estamos trabalhando sobre a questão da vocação do pregador. Então, a vida do pregador é, na verdade, a questão mais importante da pregação. Porque a vida do pregador pode invalidar totalmente aquilo que está sendo pregado. Por mais que aquilo que esteja sendo pregado esteja correto, seja bíblico, seja de Deus, mas a vida do pregador pode negar o conteúdo da sua pregação. Então, a vida do pregador é provavelmente o aspecto mais importante do preparo do sermão. Habilidades técnicas de interpretação, exposição bíblica não são suficientes para que os propósitos da pregação sejam atingidos na igreja. Não tem como, não é suficiente. A questão é que os nossos esforços de crescimento na arte da homilética, eles não são capazes de suplantar o poder da capacitação espiritual de Deus que vem sobre uma vida consagrada. Então, a vocação do pregador é ele ter preparo espiritual para entregar a mensagem de Deus. Homens santos de Deus escreveram a Bíblia quando foram capacitados pelo Espírito Santo. E homens santos de Deus, impulsionados pelo poder do Espírito, são necessários para trazer revelação à igreja dos dias de hoje. Esse faz parte do desafio de todo pregador. O Hernandes Dias Lopes, no seu livro Pregação Expositiva, ele afirma que o pregador não sobe ao púlpito para entreter ou agradar a seus ouvintes, mas para anunciar-lhes todo o desígnio de Deus. Sem pregação fiel, não há santidade. Sem santidade, não há salvação. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Aí está o peso de desafio, de responsabilidade de todo aquele que se propõe a pregar a palavra de Deus. Algumas características importantes que precisam estar na vida do pregador. A primeira delas é a percepção do chamado divino, como nós já vimos lá na unidade 1. O pregador precisa entender que ele está ali porque é um desígnio de Deus para a sua vida. Ele precisa ter uma vida cristã real, vital, viva, verdadeira. Ele precisa ser um aprendiz, tem que aprender sempre. Ele precisa desenvolver os seus dons naturais, precisa manter-se saudável fisicamente, para que ele não esteja criando obstáculos, né, para a questão da pregação da palavra, né, por ter uma saúde fragilizada, por não conseguir comunicar adequadamente. E ele precisa, certamente, por último, de uma completa dependência do Espírito Santo, antes, durante e depois
da entrega da mensagem. Quinto e último, dentro dessa unidade número 4, nós vamos observar alguns fundamentos para uma homilética que seja relevante e contextualizada. Então, uma das tarefas mais importantes da pregação tem a ver com a contextualização. E o que é a contextualização? A contextualização é você falar claramente como é que os seus ouvintes podem praticar, viver aquilo que está sendo pregado. Então veja, a pregação não é para dar informações a respeito da Bíblia, informações a respeito da vontade de Deus, informações a respeito da ética cristã. Não é este o propósito da pregação. O propósito da pregação é transformar a vida das pessoas. Então as pessoas precisam entender quais são os princípios, as verdades espirituais que emanam do texto bíblico, que são de Deus para as suas vidas, mas elas precisam saber o que fazer com aquilo. Elas precisam saber como aplicar aquelas verdades espirituais aos seus casamentos, à educação dos seus filhos, como é que elas vivenciam essas questões espirituais, cristãs, essa ética cristã, essas verdades espirituais, bíblicas, como é que elas vivenciam isso na sociedade, no ambiente do trabalho, no trânsito, se locomovendo por aí, conversando com as pessoas. Então, é uma responsabilidade também do pregador falar claramente como é que as pessoas podem aplicar às suas vidas, como é que elas podem praticar aquilo que está sendo pregado. Sobre isso, nós estamos chamando com o termo contextualização. Contextualização é, portanto, fazer aplicações práticas, dizer claramente, de maneira prática, para que a vida para a vida e que estejam ligadas ao princípio espiritual que está sendo pregado. Uma das funções do pregador é de fazer essa contextualização da mensagem para que a sua mensagem, a sua pregação não seja meramente informativa, ok? E aí, fazendo uma recapitulação desta unidade, o que é que nós vimos, e precisa ficar bem claro aquilo que a gente está na nossa memória, aquilo que a gente está trabalhando nessa unidade, é o seguinte: primeiro, a homilética é a arte e a ciência da exposição bíblica. É uma das funções mais importantes dentro da prática ministerial, do ministério pastoral. Segundo lugar, deve-se evitar todo custo que vícios de linguagem, de gestos, cacoetes, possam prejudicar de alguma maneira a exposição das Escrituras. Precisamos aprender a trabalhar isso, né? Tom de voz, postura, todas essas coisas para facilitar, para ter clareza naquilo que nós estamos querendo comunicar. Outro ponto é que o trabalho com o texto bíblico ele deve ser muito criterioso para que não haja interpretações errôneas e, portanto, seja pregado algo que não tem nada a ver com aquilo que de fato está na Bíblia, daquilo que de fato é a vontade de Deus. Precisa ter muito empenho nisso, e eu espero que o material que está em suas mãos, o nosso livro didático, ele possa trabalhar isso na sua mente, no seu coração, apontando várias maneiras de como você pode se desenvolver nessa arte da interpretação, para que você possa interpretar adequadamente o texto bíblico que você está trabalhando. E por último, o que nós vimos aqui na unidade número 4, é que a pregação deve fazer sentido à realidade dos ouvintes. Eles precisam saber se identificar com aquilo que está sendo dito, precisam saber como viver, como praticar aquelas verdades espirituais que estão sendo compartilhadas ali na pregação da palavra. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Voltaremos para a unidade número 5 e vamos então falar um pouquinho mais sobre a preparação de sermões e também sobre o emprego dessas técnicas homiléticas que nós temos mencionado aqui. Muito obrigado, até logo.